Agora a gente vai falar mais outros assuntos, repercutindo esta situação sobre o aumento da taxa básica de juros, feita agora pelo Banco Central. Lembrando que essa situação deixa muitas incertezas para o produtor, para o investidor, e isso a gente vai repercutir com o economista César Bergo, que fala com a gente agora ao vivo sobre este cenário. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. É um prazer estar com vocês aí, Fábio. Olha, a sétima alta, né? Não é seguida, mas realmente é a sétima alta provocada aí nessa taxa de juros e que deixa talvez um momento realmente bem apreensivo, tanto para o mercado como para o consumidor, né? É isso, né? O Banco Central surpreendeu um pouco o mercado, porque a grande maioria, em torno de 2/3, estava apostando na manutenção da taxa. Então ele elevou para 15%, como a gente viu aí, e de fato cria um imbróglio, tudo para os produtores e quem necessita de tomar crédito, porque o crédito vai ficar mais caro. Não tenha dúvida também que essas acabam de alguma forma reduzindo o consumo também. E é lógico que acaba cumprindo o que o Banco Central quer, que é, através da política monetária restritiva, contribua para a redução da inflação. Agora, hoje também o Federal Reserve manteve a taxa de juros, então também de uma forma influenciado o Banco Central na função do cenário internacional. E, de fato, a gente projeta do ano, né, o mercado projeta para uma taxa Selic na faixa de 14,75%. Então, isso abre um leque para o segundo semestre para uma provável redução da taxa, mas não tenha dúvida que esse aumento ele acaba colocando a taxa de juros brasileira entre as maiores do planeta, viu? Sobretudo a taxa de juros real, viu, Fábio? Pois é. E, César, o que a gente pode esperar, né? Porque, assim, o agricultor, né, já está bem assustado com essa questão do IOF, procurando outras modalidades, né? Até o consórcio já voltou a ser bastante procurado diante dos números que foram divulgados. Quer dizer, realmente é preciso pensar em sérias alternativas, né? Não dá mais para ficar aguardando o tempo passar, né? Na área das máquinas e dos implementos agrícolas, realmente o consórcio pode se apresentar como uma boa opção. Tem que se olhar lá a taxa de administração, essas questões, mas o bom seria que o nosso produtor pudesse contar com um crédito num preço razoável, porque você tem o plano safra, que acaba não atendendo todo mundo, você teve as mudanças também que aconteceram na questão do seguro rural, então tudo isso acaba gerando essa incerteza, não tenha dúvida, sobretudo em função dessa taxa de juros elevada, que acaba encarecendo não só a produção, mas também o produto dos insumos agrícolas também, né? Os fertilizantes. Então, tudo isso somado acaba gerando um momento de dificuldade e de apreensão no campo. Mas, de outro lado, é necessário um bom planejamento, é necessário uma disciplina, né? Que as cooperativas também passem a funcionar de uma maneira positiva, de apoio aos seus associados, né? Então, de qualquer forma, é buscar algumas alternativas enquanto permanece esse cenário. A gente sabe que agora, pelo comunicado do Banco Central, não é só a questão interna. Nós temos toda essa questão de guerra no exterior, né? As tarifas lá dos Estados Unidos. Então, tudo isso somado, é necessário um bom planejamento, conversar bastante, traçar planos e seguir com disciplina para que você possa, pelo menos, durante essa crise, né? Que não tenha dúvida de que é uma crise que está durando até um tempo grande, mas nós vimos, né, o agronegócio crescer 12% no primeiro trimestre, também apresentou um crescimento em abril, e isso mostra um certo otimismo também desse segmento. Mas não tenha dúvida que essa surpresa do Banco Central, esse presentinho, né, Fábio, que foi dado agora à noite, vai tirar o sono de muita gente. Eu imagino, porque a expectativa era que talvez houvesse a manutenção e assim realmente já deixou a preocupação ainda maior. Mas é interessante que o colegiado já prevê talvez essa interrupção das altas, né? Uma próxima reunião prevista para o fim do próximo mês,
talvez ele já consiga ter um cenário mais favorável, de menor, mas como o senhor disse, tudo depende dos próximos dias, né? E do que o governo vai trazer aí para conter esse aumento, né? Não tenha dúvida, né, Fábio? Você colocou uma situação aí que até para dar razão a mim, que eu falei que no segundo semestre deve começar a diminuir a taxa Selic. Então ele aumentou e agora vai diminuir. Eu acreditava que ficasse no patamar de 14,75. A nossa consultoria aqui, ela trabalhou nessa linha. Mas ó, veio esse aumento, temos que trabalhar. Agora, preocupa também, porque nesse cenário de aumento de taxa de juros, tem aumento de taxa de impostos, né? Você está vendo aí o aumento do imposto sobre as letras de crédito agropecuário, né, agrícola. Isso é preocupante, porque além de tornar o crédito mais caro pela taxa de juros, vai tornar mais caro pelo aumento de impostos também e provavelmente reduzir os recursos que vão estar disponíveis para os agricultores e pecuaristas. Agora, não tenha dúvida que eu coloco no sentido que é mais importante, talvez, uma taxa de juros nesse nível e mostrar que o Banco Central é autônomo e não segue as linhas políticas do que uma inflação elevada. Ou seja, se com isso o Banco Central conseguir reduzir a inflação, vai ser bom para todos nós. Então é importante também que a gente aguarde esse movimento de política restritiva, não faça nenhum movimento precipitado. É lógico que tem dinheiro para investir e vai estar ganhando nesse momento, mas quem tomar crédito tem que tomar crédito bem direitinho, fazendo todos os cálculos para não se endividar, viu, Fábio? Tá certo. Quero agradecer, então, a participação do economista César Bergo aqui, trazendo uma análise de uma notícia que saiu há pouco, que foi do Copom, então, elevando a taxa de juros e tirando ali aquele pessimismo de que pudesse manter, mas não, aumentou realmente, é fato, mas a esperança, como foi dito, no segundo semestre, haver uma queda. Vamos aguardar, vamos torcer. Muito obrigado, César. Disponha, Fábio, um grande abraço aí, torcendo para cair a taxa de juros. Um abraço, tchau.